Então eu vou apresentar para vocês aqui hoje a minha amiga Débora. Entrei. Ei, Débora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? É, Então tá, já que o áudio está perfeito agora, eu não vou ficar segurando o microfone na boca, não. Estou falando aqui para o pessoal que, enquanto você entrava, da importância também de nós que somos pacientes de doenças reumáticas, de doenças crônicas, tomarmos a vacina, né, do H1N1, porque a gente está vivendo aí esse momento também de pandemia do Covid, e quanto mais a gente tiver precavido, melhor para nós, porque o H1N1 já é um problema para pessoas imunossuprimidas. E também com essa questão do coronavírus, quanto mais a gente tiver imunizado, melhor, e sempre seguindo as orientações de segurança, né, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, e ficando em casa, né? O isolamento ainda é o mais recomendado e a melhor atitude a se tomar. Então eu vou apresentar um pouquinho a Débora. A Débora, ela também é uma pessoa que gosta e pratica muito ações sociais. Vocês devem ter visto esse rosto aí nas televisões recentemente, né? Porque ela idealizou um projeto, Varal do Bem. A gente está com o Varal do Bem, é um dos projetos repaginados, né, para esse momento. Isso. Então, aqueles lanches que ficam lá na Afonso Pena, no Parque Municipal, aí ela já falou um pouco disso em algumas televisões e algumas rádios, ela até assustou com a repercussão que teve nesse momento. E aí a gente resolveu, então, fazer essa live aqui hoje. E amanhã também a gente vai ter, falando sobre isso, da qual a gente vai falar sobre caridade em momentos de pandemia. E aí, Débora, eu deixo você falar um pouquinho e depois eu retomo aqui para a gente continuar. Eu acho, Hélio, que é importante esses cuidados neste momento, né, com os pacientes imunossuprimidos, e eu acho que todo mundo, no geral, como o perfil do Covid tem mudado, eu acho que quem tem condição de ficar em casa deve ficar. Quem precisa sair, infelizmente algumas pessoas precisam sair tudo, tomar os cuidados, né? Porque não tem como a gente manter todo mundo em casa, porque a história de vida de cada um é única. Tomando os cuidados, dá para a gente fazer. E a gente começou, quando iniciou esse isolamento social, tudo, a gente começou a repaginar as ações da corrente do bem para poder estar ajudando essas pessoas que não estão recebendo a ajuda que normalmente já recebem, né? Então a gente teve que se reinventar para poder estar fazendo com toda a segurança, claro, protegendo os voluntários que realmente representam um grupo maior de risco. E o que dá para fazer, a gente está adaptando. E uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado agora, né, nessa nova realidade que a gente está vivendo, são os cuidados com a pandemia nas ações. Acaba que é o seguinte, a gente segue todas as recomendações dos órgãos competentes, né? Mas a gente também tem que ter um pouco mais de atenção. Como que vocês estão fazendo com isso nas ações de vocês? Então, a gente, primeiramente, apareceu muita gente querendo ajudar. A primeira vez que eu fui fazer o varal, eu nem coloquei no grupo exatamente para não estar motivando o pessoal a sair de casa. Porque cada um pensa de uma maneira, né? Então, eu nem falei com ninguém, fui lá e fiz, mas aí caiu na mídia e os voluntários ficaram loucos querendo participar. É difícil segurar, frear o pessoal. Muita gente nova chegando que não tem o hábito de fazer.
Então a gente tem que ir freando o pessoal mesmo, sabe? Então a gente dá as coordenadas, não estou deixando ir muitos voluntários, igual a do Varal, são duplas que vão para poder colocar com luva, máscara. Eu peço para os moradores de rua esperarem a gente terminar de colocar, para depois a gente afasta, para eles estarem fazendo a retirada dos lanches, exatamente para não ter esse contato. A ideia do Varal era exatamente evitar esse contato de entrega, mesmo que não encoste, tá passando um produto de uma mão para outra, né? Exatamente. E você tocou num ponto aí que é até interessante, porque a gente que já está, vou dizer, há mais tempo nessa corrente do bem, né, nessa questão de fazer voluntariado, fazer caridade sempre, a gente tem percebido realmente que a pandemia trouxe uma turma nova, vamos dizer assim. Gerou uma empatia, um desejo de querer ajudar o próximo. Isso é muito bom, né? A gente acha, eu, pelo menos, como assim já estou há mais tempo, vendo pessoas novas, me sinto um pouco mais motivado ainda a fazer esse tipo de coisa. Teve vários momentos que a gente viu um movimento semelhante, né? Tipo Mariana, Brumadinho e etc., e a gente viu que foi onda, né? Durante aquela onda tinha muita gente, depois os rostos ficavam os mesmos. Você acredita que agora, nesse momento, também vai ser esse tipo de onda? Ou essa transformação que a Covid-19 trouxe, ela pode ser uma nova realidade? Que a gente, igual, por exemplo, quando o povo fala, vamos voltar ao que era antes. Eu não acredito que tenha essa volta. Eu acredito que a gente vai ter uma nova realidade. Você acha também que para a caridade, para ações sociais, voluntariado, isso também vai ser uma realidade? Olha, eu acho que a situação que a gente vive hoje é uma situação nunca vivida antes, né? Então, assim, é difícil prever, porque eu vejo isso demais na caridade. Estivemos em Brumadinho, na época de Brumadinho, e na hora que está em alta, todo mundo quer ajudar. Inclusive, antes do coronavírus, a gente já estava com um ônibus marcado de voluntário para voltar lá, porque eles já caíram no esquecimento e a gente não esqueceu. E eu vi que realmente as pessoas estão mais sensíveis, têm se tocado mais para a caridade, o número de ajudas que eu estou recebendo, como o número de pedidos de ajuda também aumentaram demais. Eu, assim, acho que uns entram neste momento, né, de sensibilidade maior, tudo, mas eu acredito que uma porcentagem grande que entrou neste momento acaba se encantando, que eu acho que é uma porta que depois que a gente abre, dificilmente é fechada. Ela é fechada para aqueles que entram no momento só por vaidade. Porque tem aquele perfil de voluntário que entra, tira aquela foto, postou nas redes sociais e já se dá por satisfeito. Acho que quem abre a porta só pela vaidade não fica. Mas a maioria, na hora que entra, e a satisfação do retorno mesmo, em termos de energia, de sensação, é tão positiva que eu acredito que a pessoa acaba se encantando e dificilmente ela fica indiferente. Eu tenho uma visão também do seguinte, para mim, ajudar sempre foi uma questão de fazer um pouco daquilo, né? Então, assim, a gente recebe tanto todo dia, em formas pequenas. Eu vejo a ação solidária, a ação social, a caridade, uma forma de, até mesmo, eu falo às vezes que eu recebo mais do que eu dou, porque o carinho que a gente recebe, a atenção que as pessoas ficam com a gente após aquilo, aquele pouco que a gente fez, é tão grande, é tão enriquecedor. E nesse momento de pandemia, eu tenho entendido pessoalmente como até uma forma de manter a saúde mental. Não que eu esteja usando a situação para mim, para facilitar a minha saúde mental. Mas o fato de você saber que aquele pouco que você está fazendo é muito para outra pessoa, aquilo ali te dá uma motivação grande,
resiliência, né, maior nesse momento de crise. Você também acha que ajudar é uma forma de se ajudar mentalmente? Com certeza, né? Esse ponto da saúde mental é uma bandeira que eu levanto demais. Eu acho que principalmente nesse momento, eu já levantava antes, eu acho que nesse momento é uma questão a ser muito discutida. E eu acho com certeza que a caridade, o servir ao próximo, eu acho que você, às vezes a caridade não é só você sair de casa para estar ajudando o próximo, dando uma esmola, é, servir um alimento. Eu acho que a partir do momento que você consegue vencer a si mesmo dentro da sua própria casa, isso é um desafio grande, normalmente, que agora está maior ainda, porque está todo mundo mais próximo, né? As famílias estão sendo obrigadas a conviver, então eu acho que o desafio cresceu muito nesse sentido. E esse fato de você, primeiramente, conseguir vencer a si mesmo com paciência, tudo, já é um ponto forte para a sua saúde mental, para você deitar à noite e falar: hoje eu não perdi a paciência, hoje eu consegui cumprir o que eu me propus. E a partir do momento que você sai para poder estar servindo o próximo, é isso que você falou, a energia que a gente recebe é tão mais positiva. Às vezes a gente sai de casa desanimado, tudo, e quando a gente volta, a energia é outra. A gente vê que tem pessoas em situação muito pior do que a gente. E eu acho que o agradecimento, e tanta gente que fala: nossa, Deus te abençoe, e realmente cada frase dessa vai nos abençoando, né? Faz toda a diferença no dia a dia da gente, na nossa vida. Exatamente. E agora a gente está vivendo uma situação, como você falou, nova, né? De repente, talvez comparada à Primeira Guerra Mundial, sei lá, alguma coisa desse tipo, de tão drástico que está sendo, né? Que não são só os moradores de rua que precisam de ajuda, né? A gente está vivendo um momento agora que tem profissionais precisando de ajuda, né? A gente tem aí trabalhadores que estão sem trabalhar, microempresários, empresários que estão passando dificuldade por estarem com o negócio fechado, e as pessoas que estão diretamente na ponta, na luta, né? Igual, por exemplo, como está a saúde mental de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, né? Então, assim, não vou citar todos, porque são vários, e eu vou acabar esquecendo alguns, mas vamos dizer, pessoal da área de saúde, no geral. E uma coisa que eu tenho feito, não estou conseguindo fazer todos os dias que eles passam aqui, mas eu tenho tentado dar um pouco de carinho, um pouco de atenção para os garis. Apesar de eles serem uns profissionais super felizes, você não vê gari passando, chorando na rua, sempre gritando um com o outro, fazendo aquela alegria toda. Mas eu tenho levado, pelo menos 2 vezes por semana, já sei o horário que eles passam aqui na minha rua, então eu desço com um lanche, um suco, faço um momento de brincadeira ali com eles, né, tomando as medidas, né, necessárias, mas a gente vê que tem muitos profissionais precisando de ajuda. E às vezes... Pode falar. Não, então, às vezes a ajuda nesse momento é uma atenção, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa desse tipo, já deixa a pessoa um pouco mais aliviada, né? Menos tensa daquele momento. O momento de tensão, eu acho que é para todos. Para quem está tendo que trabalhar, porque tem a insegurança, os médicos, enfermeiros, os fisioterapeutas, né, que são os que realmente controlam diretamente os respiradores, e são profissionais que estão esquecidos. Todo mundo fala muito dos médicos, dos enfermeiros, e os fisioterapeutas são a linha, assim, totalmente de frente, porque os respiradores de CTI, quem controla são os fisioterapeutas. São profissões que já vivem sob pressão. Eu fui coordenadora do Hospital André Luiz, e o que eu via de médico, de profissional que trabalha dentro de hospital, lá, assim, precisando de muito cuidado com a saúde mental, agora está muito agravado. E os profissionais que estão sem trabalhar
também estão em pressão porque é um futuro incerto. É um futuro incerto, muitos estão sem saber para onde correr, tem microempresas que não vão dar conta de segurar mesmo. Então, eu acho que é o momento de todos se unirem mesmo. Eu acho que eu sou muito otimista, sabe? Por pior que seja o nosso cenário atual, eu tenho visto muito ponto positivo nisso. Eu estava brincando que eu nunca recebi tanta surpresa aqui em casa. Cada dia chega um lanche, chega um jantar, chega um bilhetinho debaixo da porta. E eu acho que mesmo quem está no grupo de risco pode estar fazendo a diferença para alguém. A gente não precisa diretamente estar saindo. Igual a gente está dando suporte para os moradores de rua, estamos dando suporte aos caminhoneiros. Amanhã a gente está indo de manhã dar um suporte para o pessoal de um circo, que são, quer dizer, profissionais que não têm perspectiva nenhuma, porque tão cedo eles não vão poder fazer um espetáculo e se fizerem não terão público também. Já são pessoas que já vivem no limite, né, dos gastos com o que eles arrecadam. E assim, estão passando muita necessidade. A mensagem que eu recebi deles foi muito triste. Crianças, e amanhã cedo a gente está indo com todos os cuidados, todos de máscara, poucos voluntários. Eu estou restringindo, porque se deixar, vai um monte. O pessoal não tem juízo. Então, estou restringindo, vão poucos, a gente vai levar um lanche para eles, vamos levar material de limpeza, de higiene pessoal, cesta básica, leite, absorvente, fraldas, e assim, em grande quantidade, porque é uma situação a longo prazo. No início, todo mundo tem essa preocupação e depois muita gente vai esfriando. Então, assim, a gente tenta cercar da forma que dá, sabe? Mas eu acho que a pressão é para todos. E o que a gente puder fazer aqui em casa mesmo, a gente faz bilhetinho, coloca na porta dos vizinhos, que vai ficar tudo bem. Um biscoitinho que eu acho com as minhas meninas é uma forma da gente estar interagindo entre a gente. E elas fazem as cartinhas e a gente coloca. É um cuidado que faz diferença no dia da pessoa, sabe? Acho que uma mensagem que a gente manda para uma pessoa que tem muito tempo que a gente não conversa, eu vejo isso como um lado positivo dessa pandemia, sabe? Eu tenho falado com pessoas, recebido mensagens, telefonemas e dados também para pessoas que, assim, eu nunca nem tinha conversado diretamente. É um momento, assim, eu acho que essa pandemia, ela trouxe um negócio que se fala muito e estava se praticando pouco, mas parece que vão praticar muito a partir de agora. A nova realidade que a gente vai ter após pandemia, né, que é a empatia. Né? A gente estava vivendo uma sociedade muito individualista, né? A gente muito focado na gente, no dia a dia, aquela coisa, e de repente a gente se viu que preso, entre aspas, dentro de casa, conhecendo um pouco mais você, os vizinhos, você está em casa, né? Antes você não tinha isso, então você começa a interagir de uma forma diferente, né? Eu que trabalho na área de TI, né? Tô vendo que, assim, tem uma realidade que estava engatinhando e agora ela parece que vai correr muito, que é a transformação digital, que é a gente aprender mais a utilizar a tecnologia em prol tanto do pessoal quanto do profissional. Então, assim, até mesmo ações sociais, caridade, estão acontecendo por meio online, né? A gente vê aí instituições como igrejas, templos, tal, fazendo transmissões, levando fé, levando esperança, ações igual a Corrente do Bem, entre outros, né? Que, igual, por exemplo, tem o banho solidário está parado, né? O almoço do bem, então todo final de semana o pessoal faz em torno de um negócio interessante que eu presenciei, que são pessoas, entre aspas, com tanta vontade de ajudar, que acabam fazendo um conflito entre elas. Né? Então, por exemplo, aqui perto, eu moro aqui na Regional Nordeste,
e embaixo, naquele viaduto que passa a Antônio Carlos, virou um condomínio ali, de muita gente em situação de rua. Então, esses dias eu tive lá entregando marmitas, e tinham outras pessoas entregando marmitas, e elas ficaram bravas comigo, porque eu estava invadindo. Eu falei, gente, calma, tem muita gente que precisa. Então, eu não sabia que vocês estavam aqui. Como vocês estão aqui, eu vou para outro lugar. Mas vocês precisam de marmitas? Eu tenho marmitas sobrando, tal. Então, assim, é uma questão de tanta vontade de ajudar que às vezes as pessoas não sabem como, né, fazer. E eu acho que, de repente, é uma orientação, né, que a gente tem que passar. A gente, estou dizendo assim, como mais experientes nessa questão de caridade, você deve estar vivendo muito isso, né? Pessoas ansiosas querendo ajudar e não sabem como, né? A gente tem que ir lá no grupo mesmo, os voluntários já estavam acostumados com muitas ações, muitas oportunidades de ajudar, e agora, quando a gente coloca, eu falo, olha, eu tenho 2 vagas para tal ação, aparecem 20. Então, tá difícil frear o pessoal. Eu explico, gente, não pode ter aglomeração. Agora, por outro lado, eu tenho sentido uma coisa positiva dos grupos mesmo de ajuda. Me adicionaram, por exemplo, num grupo que tem vários outros grupos como o nosso, e os líderes estão nesse grupo e a gente tem se ajudado, sabe? Então, por exemplo, igual eu vou no circo, eu pergunto, gente, algum grupo já foi lá, já sabe como é que tá? Se alguém já foi, me dá esse feedback. E a gente tem conseguido suprir e ajudar uns aos outros. Um dá marmita, um está ajudando as meninas que trabalham na Guaicurus, um está ajudando o pessoal em Brumadinho, um está ajudando em Ribeirão das Neves. Então, isso foi muito positivo, exatamente para não correr o risco de vários grupos irem para o mesmo lugar e outros lugares ficarem desamparados. Então, eu estou achando bacana essa fusão. Acho que esse momento vai aumentar muito a empatia, principalmente de quem se deixar tocar neste momento. Não se prender só na negatividade, não ficar só na reclamação, vendo o lado negativo da coisa. Difícil? Tá difícil. Todo mundo, de repente, se viu trancado dentro de casa, marido e mulher tendo que se conhecer novamente. Mães aprendendo a ser mães, pais aprendendo a ser pais, entendeu? É difícil, não é fácil, porque todo mundo já estava num ritmo ali, mas na verdade a convivência era mínima no dia a dia. E agora está todo mundo, eu acho que nada é por acaso, eu acho que está todo mundo junto neste momento, realmente para construir uma nova história, e o importante é a gente se permitir tocar por este momento, para absorver o que isso tudo quer nos mostrar e sairmos com certeza diferente. E eu acho também o seguinte, a gente que tem um pouco mais de facilidade com tecnologia, a gente tem um trabalho solidário muito importante a fazer, que é auxiliar aquelas pessoas que não têm essa facilidade com tecnologia. Então, por exemplo, eu estou já há 15 dias programando uma live com meus pais, com meus tios, para fazer uma coisa interessante. Então, como agora em maio tem o meu aniversário, eu falei, beleza, nós vamos fazer o meu aniversário virtual. Então, é uma forma de quê? De reunir essas pessoas que também estão nesse momento de isolamento, e na maioria das vezes ela sabe ali usar o WhatsApp, que não sei o que e tal, mas essas outras ferramentas que está todo mundo utilizando, essas outras plataformas, para eles é difícil. Então eles querem ver, eles querem interagir um pouco mais, matar um pouco da saudade, né? Então, às vezes, igual, por exemplo, eu sou imunossuprimido e não posso sair de casa para ajudar em nada desse tipo que nós estamos conversando. Mas tem essas outras formas que a gente pode tentar fazer. Então, por exemplo, ligar para um idoso, conversar com ele, ligar para uma outra pessoa do grupo de risco, conversar, passar positividade. Evitar, talvez, conversar sobre Covid, essas coisas, e conversar de coisas boas, tal, né? É uma forma de ajudar, é uma forma de fazer essa transformação e essa preparação que a gente tá vivendo, né? Mesmo igual você falou, hoje a gente não tem mais o tempo de deslocamento, né? Então, assim,
mesmo quem está trabalhando em casa, acorda, sai do quarto, vai para o escritório ou para uma outra sala, começa a trabalhar, não tem o tempo de deslocamento. Então está ali naquele confinamento e o tempo todo aprendendo a conviver na sua casa, né? Aprendendo a conviver com aquelas pessoas. Mas a gente tem pais, a gente tem mães, a gente tem tios que também querem conviver de alguma forma, né? E eu acho que existem plataformas, existem formas da gente tentar fazer também essa caridade com esse grupo de pessoas, né? Sim, a gente tem feito isso. Lá na corrente do bem mesmo, a Marina citou aí para a gente tudo. A gente está com esse projeto exatamente para movimentar os voluntários que não podem mesmo sair de casa. Eu falei, eles ficarem vendo a gente saindo e fazendo, dá uma frustração. Então, a gente está com esse projeto também de cartinhas para os idosos e cartinhas para as crianças dos abrigos. A gente pega a listagem pelo WhatsApp, claro, passamos no grupo, os voluntários que querem participar entram, a gente passa, cada um escolhe um, escreve uma cartinha ou grava um videozinho, a gente manda e a coordenadora filma a reação dos idosos quando eles recebem essa cartinha e a gente repassa. A gente está fazendo essa ponte entre os voluntários e os idosos ou as crianças. E assim, tem sido maravilhoso. O resultado, assim, quando a gente pega e começa a assistir, é muito difícil não emocionar, sabe? E eu fico imaginando quem escreveu a carta, vendo aquele retorno do idoso, ouvindo a carta sendo lida para ele, tudo está sendo uma ação que está tocando demais o coração de todo mundo que está participando e de quem está perto, assistindo. A gente fez um negócio semelhante no mês passado e não, no mês de abril e de repente a gente vai fazer de novo agora em maio. Tem um lar que a gente visita lá em Betim e agora a gente não pode ir, né? Então a gente pegou e fez vídeos. E o pessoal lá da casa colocou um projetor e foi projetando os vídeos dos voluntários para os idosos lá da casa. Então, assim, foi um momento muito emocionante para eles e para a gente ver a reação também foi boa. Então, igual essa cartinha do bem, essa cartinha dos idosos, cartinha das crianças que vocês falaram, acho que foi a Marina, né, que falou aqui. É muito interessante. E tem também essas possibilidades da gente utilizar uma interação visual, né, igual, por exemplo, essa do vídeo, de repente vocês conseguem fazer alguma coisa desse tipo também. Eu achei bem, bem interessante. E a questão do novo normal da solidariedade, né? Sei lá se existe esse termo, estou viajando aqui. Essa ação, esse novo que aprender, né? Assim como o mercado está aprendendo, assim como as pessoas vão ter que aprender ao novo normal que vai vir pós-pandemia, a gente também, que trabalha com parte de qualidade, vai ter um novo normal. Como vai ser esse novo normal, ainda não faço nem ideia. Mas uma novidade que a gente vai viver, e eu acho o seguinte, como você disse, eu também sou muito positivo com as coisas, eu acho que a gente vai ter muito a acrescentar no que a gente já faz e a gente vai aprender bastante nesse período. Tá sendo um aprendizado, eu acho, em todos os sentidos, né? Igual você falou, assim, aprender a mexer em mídias, para mim mesmo tem sido um aprendizado. Eu apoio mais a plataforma da minha filha para ela ter aulas online e agora eu já estou com maior desenvoltura. E eu acho que isso foi um aprendizado geral, sabe? As pessoas que estão acostumadas, como eu, ao vivo e a cores, está sendo bem difícil essa adaptação, tudo, mas eu acho que é um aprendizado muito positivo, porque às vezes as coisas, se a gente não for obrigada a ir ali, aprender tudo, a gente fica estagnado. Então, eu acho que a gente tem que pensar no lado positivo, no que a gente está aprendendo, como a gente está se conhecendo melhor, como a gente está abrindo um leque de possibilidades dentro da nossa casa, em todos os sentidos, em sentido da família, em sentido
dos filhos, em sentido da caridade, do nosso trabalho, muita gente que é autônomo tendo que se repaginar para poder estar buscando novas possibilidades mesmo. Eu acho que isso veio para tirar a gente mesmo do eixo, porque vem a tempestade, a gente sai um pouco do eixo, mas na hora que tudo se assar, eu acredito que apesar da crise econômica que é inevitável, mas eu acho que as pessoas vão estar melhores. Quem se permitir tocar vai estar melhor. É verdade, eu também acredito nisso. E eu acho assim que para a gente que faz caridade, eu acho que o pessoal que está aí acompanhando também vai entender isso. O que eu tenho sentido mais falta são os abraços, são os beijos, são os apertos de mão, aquela coisa toda, né? Porque quando a gente vai num lar de idosos, o que eles têm vontade de pegar e apertar a gente, e a gente apertá-los também, é incrível, né? E aí, nesse momento, fica difícil. Mas nós sim sairemos bem melhores disso, viu, Marina? Nós sairemos muito melhores. Eu acredito que a gente está passando por um momento de enriquecimento. E que muita coisa não vai ser como antes, mas que a gente vai sair igual. A gente vai, igual você falou, né, a gente está aprendendo a conhecer marido, esposa, filhos, e disso vai vir uma realidade muito diferente daquela que a gente tinha na pandemia. Você falou de uma coisa antes, eu anotei aqui para carimbar, porque, igual, por exemplo, existem muitas críticas às questões de fazer voluntariado, fazer caridade e tirar foto. Fala que você vai expor a pessoa, não sei o que e tudo. Mas eu acredito numa outra visão. Eu acredito que é o seguinte, a caridade ela é exemplo. À medida que a gente mostra que a gente está fazendo e continua fazendo, a gente leva mais pessoas. Né? Igual, por exemplo, eu sempre fui doador de sangue até ser diagnosticado com a espondilite anquilosante. A espondilite ela é impeditiva. Eu fiquei muito chateado de não poder doar mais sangue, mas eu falei, quer saber? De 3 em 3 meses eu vou falar com um monte de gente e doar sangue. E aí eu faço isso, eu coloco nas redes sociais, aí eu coloco nos stories, coloco nos status, os meus colegas vão doar sangue, tiram foto, me mandam, eu faço umas imagenzinhas com todos eles ali, vou publicando, e mais pessoas vão doando. Então eu acho o seguinte, existe sim o lado da se promover com a caridade, mas existe também aquelas pessoas que fazem isso para incentivar e dar exemplo para outras pessoas, né? Hélio, essa questão de foto, de mostrar, é uma discussão sem fim. Porque eu mesma fiquei muito tempo no anonimato e tem 20 anos que eu estou na caridade e realmente era um trabalho bem anônimo ali, de formiguinha, tudo. Mas eu comecei a perceber tudo, que quando alguém via, a pessoa tinha vontade, e eu escuto muito isso assim, Débora, eu sempre quis ajudar e não sabia como, ou eu não sabia para quem doar, eu não sabia como ajudar. Então a gente começou igual, eu montei as redes sociais da corrente, tudo. É difícil porque, por exemplo, a gente faz a doação de cesta básica. Entendeu? É complicado realmente a gente expor. O cuidado que a gente toma é tirar a foto mais de lado, pegar uma foto mais espontânea nas ações, para poder fotografar o momento acontecendo. Eu, particularmente, eu não gosto de foto em ação, de selfie, de foto de pose, não passa no meu filtro mesmo, porque eu acho que essa assim, ó, eu tô te dando, mas vamos tirar uma foto aqui. Eu acho que para quem está recebendo é constrangedor. Eu acho que o ideal, o cuidado que a gente toma é tirar foto espontânea. Nós estamos dançando com os idosos, eu nomeio uma pessoa só para poder tirar foto, os outros eu peço que o celular fique guardado, para não perder o momento mesmo. Preocupado em foto, em mostrar. Um tira foto, eu falo, tira foto espontânea, que não exponha, a pessoa nem vê que está tirando foto, a gente, claro, pede autorização depois,
para poder estar publicando tudo, mas é a foto do momento acontecendo, não a foto do rosto da pessoa, tudo. Mas é importante, porque o pessoal que doa, eles querem ver o resultado, eles querem ver, e a foto toca. Se a gente faz uma postagem, hoje foram doadas 10 cestas básicas, ninguém lê. Se você posta a foto da cesta básica sendo entregue, toca o coração das pessoas e traz muita gente para a caridade. A prova disso é que nesse momento, essas entrevistas que eu andei dando, o tanto de gente que entrou para a corrente para ajudar, o tanto de doação que a gente tem recebido, tudo, se as pessoas não tivessem visto, talvez seria difícil a gente dar continuidade ao trabalho nesse momento. Então, eu acho importante estar mostrando. A gente não mostra para a gente poder ser santo ou porque a gente é bonzinho, mesmo porque o mérito saiu das minhas mãos há muito tempo. O mérito é de todos os voluntários que se juntam, que doam. Alguns não conseguem ir pessoalmente. Tem voluntário que vai com a gente no Canção e Pão e não consegue servir, só chora, fica muito emocionado. Então, assim, tem gente que realmente não dá conta de lidar diretamente, mas por trás dos bastidores faz um trabalho maravilhoso. Eu tenho voluntários Exato. ótimos que são do grupo de risco, não estão podendo sair, mas por trás dos bastidores são a base. Então, assim, o mérito não é meu de jeito nenhum. Eu fui só o veículo, o grupo já saiu das minhas mãos há muito tempo. O grupo é dos voluntários, porque se eles não ajudassem, não colocassem a mão na massa, as ações não teriam tomado a proporção que tomou hoje. Exatamente. Eu vejo dessa forma também, sabe? Igual, eu me policio muito com questão de fotos. Quando meu carro está cheio, eu tiro foto do porta-mala do carro, o carro aberto, aquele monte de coisa, e depois uma foto da instituição, alguma coisa assim, mas eu evito a entrega em si. E uma coisa que a gente tem feito para chamar um pouco de atenção, e chama, é fazer as entregas de bicicleta. Como eu tenho esse negócio de mobilidade ativa muito na veia, e uso também como remédio para a minha doença, né, a gente tinha um grupo que saía daqui da Bernardo Vasconcelos, toda segunda e toda quarta. Então a gente juntava, cada ciclista levava 4, 5 cobertores, por exemplo, na época de frio, que a gente está entrando agora, e a gente saía entregando os cobertores de bicicleta. Aí as pessoas passavam de carro, via aquele monte de gente de bicicleta carregando peso, que não sei o quê. Então era uma forma de mostrar que você estava indo fazer caridade de uma forma, entre aspas, mais simples, mais difícil do que aquela pessoa que está de carro e não pode fazer, né? Para a gente não alongar muito, que a gente falou que ia falar meia horazinha aqui, a gente já está chegando nos 40 minutos. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer, que às vezes as pessoas falam, mas como que eu posso fazer? Eu queria ajudar, tal. Então tem várias oportunidades que a gente tem que podem auxiliar. Eu vou considerar aqui como as minhas considerações finais, depois eu vou passar para você faz as suas, que são pequenas coisas que a gente pode fazer que ajudam muito. Por exemplo, eu tenho o hábito de, quando eu estou trabalhando, que eu vou fazer o meu deslocamento, eu faço meu deslocamento de bicicleta. Então eu costumo congelar 2 garrafas de água, 2 garrafas PET 2 litros de água, deixo elas congelando da noite para o dia, e na hora que eu vou ir para o meu serviço, eu coloco essas 2 garrafas de PET 2 litros congelados e entrego para moradores de rua. Então eles tomam água gelada, porque eu levo aquela água congelada. E depois que eu adotei um cachorrinho de rua também, eu passei a andar com 1 quilo, 2 quilos de ração. Porque muitos moradores de rua têm animaizinhos, que não sei o que e tudo. E muitas vezes eles dividem aquilo que eles recebem para comer com o animal. Então eu faço esse tipo de coisa e falo com as pessoas, façam isso. É simples, você vai sair de casa, vai na padaria, leva uma garrafa d'água, leva um pouco de ração, leva um lanchinho, faz um lanchinho e leva. No meio do caminho você encontra alguém. E nesse momento, igual eu tenho percebido em mim mesmo, eu estou me hidratando mal em casa. No serviço eu me hidratava melhor. Então eu estou tentando fazer com que as pessoas lembrem de tomar água. Então de vez em quando eu estou numa reunião, eu falo, galera, vamos tomar água.
ou eu mando um WhatsApp para uma pessoa ou outra, já tomou água hoje? Não sei o quê, toma mais um pouquinho. Então, são formas que a gente tem de ajudar. Igual quem mora em condomínio, de repente fazer um rodízio na padaria, hoje eu vou, amanhã vai o do 201, amanhã vai do 300. Então, a gente vai fazendo essa coisa para a gente poder se ajudar e ajudar as outras pessoas. Eu já vou agradecer de antemão aqui, Débora, pelo bate-papo, que foi sensacional, a todos que participaram aí com a gente. E deixo aí também o convite para vocês conhecerem um pouco mais sobre as doenças reumáticas. Esse mês agora de maio é o mês da conscientização das doenças reumáticas. E o maior problema das doenças reumáticas são alguns tipos de preconceito. Reumatismo é doença de velho, é mentira. Tem muitas pessoas novas que sofrem muitos e muitos anos por não procurar um médico correto, por não procurar uma orientação correta. E a gente vai ter várias lives durante o mês de maio para alertar sobre isso. E a gente tem aqui em BH, em outras cidades, a gente tem um encontro presencial. Geralmente ocorre em maio, mas esse ano, por conta da pandemia, não vai. A gente vai ter o terceiro encontro de pacientes de espondiloartrites no segundo semestre, se Deus quiser. Mas, durante o mês de maio, a gente vai ter essas lives aí para conscientização sobre as doenças reumáticas. Deixo você aí para você fazer suas considerações finais e agradeço de coração essa participação tão incrível que a gente teve hoje. Oi, Elis, sou eu que agradeço. Quem pôde nos acompanhar tudo, eu acho que é um assunto que agora vai estar em alta. Não só a caridade, mas esses cuidados com a saúde mental, acho que vale a pena a gente pensar. Você citou aí, eu era para ter falado mais cedo, quantos voluntários a gente tem na corrente que tem um quadro de depressão, alguma coisa, e através da caridade mesmo, acho que, claro que o acompanhamento com o médico é importante, mas eu acho que o se doar ajuda tanto essas pessoas, sabe? Então, tanto que o nosso grupo chama Corrente do Bem RI, de reforma íntima. Toda semana a gente dá tarefas para os voluntários, para eles estarem se cuidando, exatamente porque eu percebia que, às vezes, a pessoa entrava, qualquer probleminha, ela não dava conta de dar continuidade e acabava saindo. Então, é um cuidado que a gente tem. Eu acho que esse momento, todo mundo que está aqui, é um momento de reflexão mesmo, da gente tentar ver, como eu já falei, o lado positivo das coisas, a gente reclamar, a gente se fechar, né? Pensando só na dificuldade, tudo, não ajuda a gente a sair dessa, muito menos melhor do que a gente entrou. Acho que o saldo, no final de tudo, quando isso tudo acabar, embora, né, vamos ter algumas coisas para reparar, eu acho que nós, como pessoas, como seres humanos, como mãe, como filho, como neto, acho que a gente pode sair muito melhor disso, porque a gente está se olhando de verdade nesse momento. A gente está fechado em casa, não é por acaso. A gente está se conhecendo, está voltando a se conhecer, a gente está convivendo, então é ter esse cuidado mesmo de poder fazer a diferença nas pequenas atitudes com o vizinho, sem estar expondo ninguém, sem estar se expondo, como a gente teve essa preocupação no varal, de não estar expondo os moradores de rua. E a minha preocupação não era só expor os voluntários, era expor os moradores de rua, porque eles também, recebendo da gente, estariam em risco. Então, é pensar que isso veio para sim. Muita gente fala, não estamos no mesmo barco. Estamos. A situação financeira neste momento, se a gente for pensar por esse lado, o quão importante é. Mas nesse quesito de que todos somos irmãos, a gente vê gente milionária que tem dinheiro morrendo por falta de ar, que é uma coisa gratuita com esse coronavírus, como a gente vê a população carente. É uma pandemia que não atingiu só a população carente, que normalmente é mais atingida. Está atingindo a todos. Então, acho que Deus quis nos mostrar isso neste momento, sabe? Que todos somos iguais. E não adianta a gente querer pensar que a gente é melhor. É hora da gente estender a mão mesmo, se cuidar e cuidar do próximo. O momento, acho que a palavra do momento é essa, é empatia. Empatia. É isso aí.
Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. E amanhã a gente se encontra de novo. Obrigada, até amanhã, Hélio. Obrigada, Tchauzinho. gente. Valeu, Tchau. galera. Até mais. Um abraço.